Olá, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Poder e Negócios. Poder e Negócios você já conhece, um programa de muita qualidade que é transmitido pela Tati Record aqui em Campinas e que tem o objetivo de sempre levar para você muito conhecimento, muito insight, informações sobre o mundo dos negócios, o mundo profissional, e hoje não é diferente. Trouxemos aqui um convidado para lá de especial. É um jurista reconhecido internacionalmente, com décadas de experiência na área das leis, criador, inclusive fundador do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Financeiro, Administrativo e Tributário, o IBDAFT. O jurista Dr. Kiyoshi Harada, inclusive, é autor de 43 livros, obras que ele mesmo escreveu sobre o direito, e a mais recente ele trouxe aqui. Dr. Kiyoshi, seja muito bem-vindo ao podcast do Poder e Negócios para a gente falar desse tema que é tão relevante, a reforma tributária, que está deixando muita gente de cabelo em pé, não é? Muito prazer novamente estar com você, Tiago. Esse livro é o mais recente do senhor, não? Esse é o 43º. Eu estava convidando os juristas tributaristas para formar uma frente de resistência contra essa reforma tributária. Aí, alguns deles disseram, Kiyoshi, espera aí, vamos experimentar 2, 3 anos para ver se ele é bom ou se é ruim, porque ele não pode ser contra nem a favor por enquanto. Peguei e falei assim, você bota a mão na boca do tigre para ver se ele morde ou não morde. Se ele te arrancar a mão, é porque ele morde. E esse livro, então, ele está recheado. Deixa eu pegar ele aqui, porque o senhor comentou artigo por artigo. São 491 normas constitucionais que vêm a crescer a Constituição Federal que estrutura o sistema tributário nacional. Isso quando eu escrevi. Agora são 7.500 normas. Aumentou. Ainda falta mais uma lei complementar para regulamentar compensação de ICMS, compensação da perda arrecadatória dos estados, e vai tranquilamente para 9.000, 10.000 normas. Coisa de doido. E o inferno fiscal, hein? Então, o inferno fiscal, os burocratas, a cada passo que eles dão, eles estão aperfeiçoando o inferno. Não é? Então, o projeto PLP 68 aperfeiçoou o inferno fiscal. Agora, esse 61, até o número está regredindo. Em vez de 68, devia partir para 69. Voltou para 61. Isso aperfeiçoou mais ainda. Quer dizer, já foi parar no fundo do poço. Né? Quando você pensa que a reforma chegou no fundo do poço, os burocratas estão escavando o pré-sal. Então, o fundo não tem fim. E, doutor Kiyoshi, vamos partindo do princípio, qual o principal problema da reforma tributária aí proposta? A reforma tributária, o principal problema é que os formuladores dessa proposta não conhecem a realidade brasileira, que é um país de dimensão continental, situando-se em 5º lugar do mundo em termos de extensão territorial e 6º em lugar do mundo em termos de população, 280 milhões. Isso, evidentemente, traz desníveis regionais do ponto de vista socioeconômico. Então, nós temos um único sistema tributário cabível para o Brasil, tão diferenciado. Não é? Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste é uma realidade. Os estados da região Sul, Sudeste é outra realidade. Então, nós temos esse sistema tributário que vem desde 1891, seguido pela Constituição 34, 37, 46, 67, 69 e 88, que é de conferir impostos privativos para cada ente político para assegurar sua independência e autonomia, e para compensar esses desníveis regionais, então existe um fundão, o fundo constituído pela União com a arrecadação do IPI e do Imposto de Renda, que vai para os estados e para os municípios, e vai 3% separado para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso daí eles esqueceram. Então trouxeram o IVA lá da Europa, países
unitários. Que funciona bem lá. Funciona bem lá. E lá não tem um problema de divisão de competência tributária. Como no Brasil Império não tinha. No Brasil Império nós tínhamos um único artigo versando sobre o direito tributário. Dizia lá que é da competência exclusiva da Câmara Federal decretar impostos. Mais nada. E não precisava mais nada, porque o imperador é que fazia tudo. Ele instituía, arrecadava e dividia, dava para as províncias. Agora, o Brasil é uma federação. Então, importar por si só não faz mal a ninguém. Afinal de contas, como dizia o Lavoisier, no mundo nada se cria, tudo se copia. Você já vê um país mais copista do que o Japão? O Japão copia tudo. Eles não são criativos. Copia e aperfeiçoa o produto que eles copiaram. Sai melhor do que o original. O americano inventou uma bateria, tamanho de um bonde, o japonês imitou, copiou e fez uma bateria desse tamanho. Entendeu? Pendrive é a mesma coisa. É o menor pendrive do planeta, está lá no Japão. Entendeu? Menor do que esse dedo aqui, ó, dedo mínimo. Então, copiar, aperfeiçoar, tudo bem. Mas esses copistas não tiveram nem assim, no momento de lucidez, eles poderiam ter adaptado ao cenário brasileiro. E eu cansei de mandar minha contribuição para o Senado Federal para fazer isso. Fazer um IVA federal, que já existe com o nome de CBS, o IVA estadual e IVA municipal. Cada um institui o seu, põe a alíquota que quiser, arrecada, não precisa criar novos órgãos como o comitê gestor, que é uma figura mitológica, um touro com a cabeça de avestruz, não é? Que come o dinheiro do contribuinte. Eu nunca vi. O IBS parece que foi criado para financiar a vida boa para esses burocratas que vivem de sombra e água fresca e no intervalo entre uma bebida e outra eles fazem um estrago, que nem esse da reforma tributária. Não tem sentido isso. Olha, Tiago, 2006, 60% da arrecadação do IBS vai para o comitê gestor. Em 2027 a 2028, 50% vai para o comitê gestor. E o comitê gestor está cheio de órgãos. Secretaria-Geral, Corregedoria-Geral, Diretoria Executiva, Superintendência não sei das quantos, Departamento não sei das quantos, e tudo isso em várias regiões. Não está bem definido, mas vai ter pelo menos um comitê gestor em cada estado, se não for em cada município, que são 5.570 municípios. Não é? Porque como é que eles vão fazer um julgamento, arrecadação, um julgamento centralizado numa das capitais? Entendeu? Então, para financiar todos esses burocratas, é que foi inventado esse IBS, que, como diz meu amigo Fernando Lobo, é I de imbecil. Entendeu? Como é I de imbecil? IBS é I de imbecil. Doutor Kiyoshi, bom, mas a título de simplificação, né? Pois é, os caras são tão cara de pau que invocaram o princípio da simplicidade para criar o caos tributário, criar um inferno fiscal que nem Dante Alighieri imaginou, entendeu? E depois ele fala que é movido pelo princípio da neutralidade. E meteu lá, você deve estar ouvindo sempre, 20% de desconto, 30% de desconto, 40% de desconto, 50%, até 60% de desconto. Onde que está a neutralidade nisso daí? E fala que é baseado também no princípio da eficiência, a busca da eficiência, e cria 7.500 normas em nome da eficiência, que é uma coisa de doido. Não é? Então, eles realmente não estão com a cabeça no lugar. Está faltando parafuso na cabeça. Não é? Então, é coisa de doido. E, doutor, uma vez o senhor falou para mim o seguinte, que a sociedade foi enganada com essa ideia da proposta que agora está a passos bem próximos de ser implantada. Mas por que, doutor, a sociedade foi enganada com tudo isso? É dinheiro.
Então, tem um setor da economia, que eu não vou citar o nome, que financiou bilhões a Globo, para ficar martelando na sua cabeça dia e noite. Reforma tributária para simplificar. Não podemos conviver com essa montanha de tributos que não acaba mais. Então, para simplificar, reuniu 4 tributos: contribuição social, IPI, ICMS e ISS num só. Entendeu? Então, isso eles chamam de simplificar. Eles não têm nem ideia de por que é que o Brasil tem tantos impostos. É que o Brasil, inteligentemente, buscou distribuir a carga tributária para diversos segmentos da sociedade. Sociedade não é só industrial, não é só comercial, não é só advogado. Então, o industrial paga o IPI, o comerciante paga o ICMS, o prestador de serviço paga o ISS e o rurícola paga o ITR. E todos nós pagamos o imposto de renda, que é o único imposto universal que todo mundo paga. Agora, por que eu, advogado, vou ter que pagar o ICMS, pagar o IPI, pagar o ITR? Não faz sentido. Jornalista, advogado, promotor, juiz, delegado de polícia, não tem que ficar pagando o ICMS, nem ISS, nem contribuição social. Contribuição social vai lá. Mas tudo isso está embutido dentro do IBS, que você passa a pagar. Eles falam daquela coisa de ter o retorno. Então você é jornalista, comerciante, industrial e produtor. Pelo menos você paga por tudo isso. Paga por tudo isso, porque o tributo está tudo embutido dentro do tal de IBS, que é o I de imbecil. E as deduções? Deduções. Para o setor industrial, mão na roda, porque tem insumos que não acabam mais. Então, cada vez que ele fabrica uma coisa, ele gasta um componente, outro componente, ele vai acreditando. O setor agrícola, que ficou com 60% de desconto, né? E nós ficamos com 30%, deve ser o contrário. Né? A agrícola também ele tem um insumo que não acaba mais. São implementos agrícolas, é trator, máquina, é semente, é adubo, é inseticida, entendeu? Agora, o que é que você e eu temos para deduzir? Eu só tenho o papel de impressão e a tinta de impressão, mais nada. O resto, por isso que eu digo, é uma segunda alternativa que eu dei para o Senado. Deixa o ICMS ou o ISS de lado e deixa o IBS só para o Estado. Aí fica como está. Já que todo mundo está contra o IBS, o setor de serviço, e com toda razão, então, que é o setor mais castigado, você deixa o ISS do lado e faz a reforma implantando o IBS estadual, entendeu? Porque o federal já tem com o nome de CBS. Tanto é igual que vai ser regido por um regulamento único. Então, essa lei complementar está fazendo o quê? Um regulamento único para a CBS e para o IBS. Contribuinte é igual, a base de cálculo é igual, o fato gerador é igual, entendeu? Agora, falando em fato gerador, Tiago, aquilo que eu falava desde o início, que o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tem por limite o céu. Tudo cabe dentro do bens e serviços, que para mim é repetitivo. Serviço está dentro do bens. Serviço é um bem imaterial. Agora, eles redigiram 7.500 normas e não souberam definir o fato gerador. Por isso que eu falei, eu propus no Congresso Nacional, que mudasse a denominação de imposto sobre bens e serviços para imposto sobre operações relativas à circulação de bens e serviços, para aproveitar o conceito que o Supremo Tribunal Federal levou 23 anos para dizer que é circulação jurídica, a demonstrar necessidade de compra e venda. Então, para caracterizar um imposto de natureza mercantil. Não, eles não quiseram. Por quê? Porque eles querem deixar em aberto o IBS para tributar tudo. Amanhã você está dando
você está sentando aí, ou você está sentando em cima de um bem material, você pode pagar o IBS por estar sentando. Na hora que levanta, paga outra vez. Entendeu? Não tem limite. Tanto é que a lei complementar, que está sendo regulamentada por esse projeto 6824, dedicou 5 artigos para definir o fato gerador, isto é, hipótese em que o imposto é devido. Artigo 5º diz lá, inciso 1, incide sobre bens e serviços. Inciso 2, incide sobre bens corpóreos e bens incorpóreos. E depois, um parágrafo único. Incide também sobre bens corpóreos e imateriais. Eu fiquei pensando, o que é um bem corpóreo e imaterial? Só pode ser direitos autorais, que o Código Civil, por uma ficção jurídica, deu a natureza de bem móvel. Mas aí o grande susto é quando você vai ver o local do pagamento. Esse projeto diz que o local do pagamento de bem corpóreo e material é local do imóvel. Se dissesse que é do local do titular do bem móvel e material, dono dos direitos autorais, Sim. dava até para entender. Agora, do local do imóvel. Qual é então, o você local? vê que esses aloprados não sabem o que estão escrevendo. E estão se divertindo com o sofrimento alheio. Estão se divertindo deixando o contribuinte maluco. Não, e mais do que isso, porque para aprovar, né, doutor Kiyoshi, bilhões e bilhões... Bilhões. Não, isso a mídia financiou a Globo. E a Globo prestou um enorme desserviço à nação. E até agora, aquela propaganda venal está fazendo efeito em vários dos contribuintes que continuam aplaudindo. Tem aí uns 40% ainda a favor, entendeu? Mas a FEComércio, pelo menos, já está me convocando para dia 21, fazer uma audiência pública lá, chamar os deputados, etc. Tal. Não sei se os deputados irão. Se eles forem, vai ouvir o que eles não querem ouvir, entendeu? Que eu vou soltar o verbo. Eles são todos uns pilantras. Câmara recebeu 2 vezes a emenda do individual, porque o Senado alterou, então voltou para a Câmara. Então, o presidente tem que pagar pela 2ª vez para aprovar toque de caixa. Quer dizer, nem estavam nem lendo o que... Primeiro, Tiago, projeto de reforma tributária tem que partir do Executivo. Executivo é que tem os dados financeiros, quanto é que tal imposto arrecadou, quanto é a possibilidade de imposto X arrecadar no próximo ano, e fazer aí uma estimativa de arrecadação para calibrar a alíquota do novo imposto, entendeu? É aí que residem os técnicos, assessores. A Câmara, Senado, tem assessores para furar fila no aeroporto, assessores para comprar bilhete, para não sei o quê, mas não tem assessor técnico que entenda da matéria. E os deputados, muito menos. A Casa Legislativa é uma casa política. Resolve tudo politicamente. Sim. Eles não têm conhecimento de direito tributário nem de direito constitucional. Entendeu? Isso tinha que ficar a cargo do Executivo. O Bolsonaro ficou sentado em cima e não fez nada. Ele nomeou lá o meu amigo, lá, Gastão Vidigal, como secretário especial da reforma tributária. Se tivesse me nomeado no lugar dele, em 10 dias teria feito uma reforma com menos de 100 palavras. Deixava o sistema tributário enxuto. Simplificado. Acabar com 90% de todas essas brigas que existem no judiciário. Agora, a pergunta que eu faço, será que a classe política quer acabar com esse litígio? Os próprios advogados falaram assim, Kiyoshi, do jeito que você está falando, você vai roubar o serviço de nós aqui. Nós tributaristas não temos mais o que fazer. Eu falei, não, os advogados são suficientemente inteligentes para buscar um novo nicho de trabalho. Nós estamos caminhando para uma globalização total na área de serviço, então aí você vai encontrar oportunidade para abrir frente de trabalho do advogado.
não precisa viver à custa do caos. É verdade. Doutor Queiroz, deixa eu fazer uma pausa, porque eu quero dar um recado para você que está assistindo o podcast do Poder e Negócios. O LEAD é um grupo formado por líderes empresariais que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos e de governança nas esferas pública e privada. O LEAD é o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil, presente em 5 continentes e com mais de 2 dezenas de frentes de atuação. O grupo conta com unidades regionais e internacionais, com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. Agora eu quero te falar da Aqui Benefícios, uma empresa 100% brasileira que está pronta para fazer parte da sua vida, com uma ampla lista de benefícios e assistências essenciais para você e sua família, com condições imperdíveis. Na Aqui Benefícios você é tratado com profissionalismo, carinho e respeito. Oferecemos 12 benefícios incríveis, incluindo teleconsulta, clubes de descontos, saúde pet, títulos de capitalização e muito mais. Na Aqui Benefícios acreditamos que cuidar de você é cuidar do nosso país, com preços a partir de R$ 19,90 mensais. Não perca tempo. Acesse agora mesmo o nosso site www.aquibenefícios.com.br. Descubra como a Aqui Benefícios pode transformar sua vida para melhor. Esperamos por você. O inglês é considerado o idioma dos negócios. Aprender inglês facilita a comunicação e a interação com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Na Excelente Global, na Vila Marieta, utilizamos a metodologia japonesa não linear, na qual o aluno pratica intensamente a parte oral, seguindo a evolução natural de aprendizagem, aprendendo primeiramente a ouvir e falar. Aqui o aluno também explora peculiaridades do idioma, adicionando gírias e expressões idiomáticas, enfatizando a velocidade, a fluência e a pronúncia, com preços que cabem no seu bolso. Aqui você aprende de verdade. Entre em contato agora mesmo através do nosso número e venha conhecer a Excelente Global, unidade Vila Marieta em Campinas. A responsável é a Hélida Rabelo. Venha e saia bilíngue. Descubra como a música pode transformar a sua vida. Venha conhecer a Toledo Musical, uma empresa familiar que está há mais de 45 anos no mesmo endereço, na Avenida Brasil 1765, no Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Oferecemos os melhores instrumentos musicais e cursos para você se apaixonar pela música. Além disso, a Toledo Musical também possui músicos que fazem a alegria e a emoção para casamentos, cerimônias, festas e eventos especiais. Não perca tempo, escolha quem é referência no setor e tem uma experiência musical inesquecível. Acesse agora mesmo o nosso site www.toledomusical.com.br. A Tour House é uma empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos, fundada em 1990, uma das principais TMCs do Brasil, Travel Management Companies, oferecendo serviços de qualidade na gestão de viagens corporativas, eventos e de incentivos. Atualmente, conta com mais de 350 colaboradores, envolvidos com mais de 300 clientes. É uma empresa que vai além do gerenciamento de viagens, com soluções inovadoras. Sua agenda também inclui a construção de um futuro sustentável. Desde 2007, a Tour House é considerada uma empresa em dia com o planeta em relação ao carbono neutro. Já em 2018, criou um comitê interno de sustentabilidade. Desde então, estimula o engajamento da empresa com uma agenda sustentável. Você sabia que com o passar dos anos, vamos perdendo o esmalte do dente, afetando a coloração, a funcionalidade e a estética? Pois é, diante disso eu te convido a conhecer a Stanley's Smile, localizada na Avenida Antônio Lapa, 528, no Cambuí, em Campinas, onde fazemos avaliação personalizada,
simplificamos os processos, contamos com um laboratório próprio, tecnologia 3D de ponta, procedimento minimamente invasivo, garantindo resultados naturais e devolvendo a harmonia perfeita do seu sorriso. E tudo isso por um valor de investimento super acessível que te trará de volta a autoestima. Acesse o nosso site e conheça o testemunho de alguns dos nossos pacientes. O nosso Instagram é @stanleys.smile. Unidades em Campinas e no Alphaville, em São Paulo. De volta com aqui o podcast do Poder e Negócio. A gente está conversando com o jurista Kiyoshi Arada, reconhecido internacionalmente, porque ele trouxe aqui o mais recente livro dele, que é justamente a base. São os artigos por artigos, um comentário de artigo por artigo da reforma tributária proposta aí, já aprovada. E eu trouxe aqui o meu amigo Elton para falar, Elton, que é especialista da Biconte, o Elton Orvati. Elton, bom, acho que pergunta não falta para o Dr. Kiyoshi, né? Então, aproveitar agora para a gente deixar esse assunto ainda mais robusto, porque acho que a sociedade, como o Dr. Kiyoshi falou agora há pouco, foi enganada em certas partes por causa dessa enxurrada de dinheiro, de recursos que compraram tudo isso. Com certeza. Primeiramente, obrigado, Thiago, pelo convite, né, por estar participando aqui desse projeto. Na verdade, a gente já está muito ativo aqui, né, apoiando, e é um privilégio estar junto aqui com o doutor, né, podendo tirar algumas dúvidas, porque o tema é muito amplo, é muito complexo, e está diante de um jurista tão renomado. É importante a gente poder deixar esse ponto que ainda tem algumas interrogações, né? Muita gente ainda não entende sobre o que se trata a reforma tributária, e a gente pode aproveitar esse espaço para isso. Então pode? É isso aí. Doutor, quando saiu, né, a PEC, né, quando saiu a PL, né, discutindo sobre o tema, muita coisa foi alterada, né? Desde então até a votação, muita coisa se mudou, né? Eu acho que a ideia principal, né, ali na reforma tributária, um ponto importante, Thiago, é que a reforma tributária ela está tratando somente do consumo, né? Ela não está tratando sobre a renda, não está tratando sobre a questão do patrimônio, nada disso, né? No Brasil a gente é tributado sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio, né? Ela trata exclusivamente sobre o consumo, né? Hoje no Brasil há uma miscelânea de tributações, principalmente quando se fala do ICMS, né? Eu acho que quando a reforma foi pensada, eu acho que o foco principal era essa questão mais voltada para o ICMS, né, doutor? Sim. ICMS e ISS, né? Só que eles não pensaram na forma federativa do Estado. Então, no Brasil, ao contrário da Europa, que é um país unitário, né? Aqui nós temos 3 esferas políticas: Estado, União e municípios, em pé de igualdade em termos jurídicos. Politicamente, a União está lá em cima, o Estado no meio e o município lá embaixo. Mas, juridicamente, são entidades parificadas. Por quê? Porque cada um recebeu diretamente do texto constitucional a sua competência. A competência da União está no artigo 21, 22. A competência do município está no artigo 30. E o Estado ficou com as competências não elencadas para a União e para o município. Então, ficou com a competência residual, entendeu? Então, não pode um invadir a esfera do outro. Não pode a lei federal meter o bedelho no IPTU. Não pode o Estado meter o bedelho no ITBI. Assim como o município não pode meter o bedelho no imposto de renda ou no ICMS. Então, cada um na sua, entendeu? Isso é que forma a federação e forma a autonomia, a independência dos estados e municípios, como proclamado no artigo 18 da Constituição Federal, que é cláusula pétrea. Isto é, não pode ter emenda tendente a abolir essa independência. Então, você que é contador, você consegue imaginar independência e autonomia político-administrativa sem independência financeira? Não é. Os nossos filhos menores são independentes porque depende do dinheiro que o pai dá. Na hora que eles arrumarem emprego próprio,
a Deus o Pai, né? Sim. Ele cria autonomia, entendeu? Mas essa emenda acabou com essa autonomia. Então, é inconstitucional por ferir, passar por cima da cláusula pétrea. Então, e o imposto seletivo ainda fere ainda mais, né? Porque tem uma questão do imposto seletivo. Né? O imposto seletivo, Elton, é uma desculpa que eles inventaram para tributar mais onde rende mais. Exato. Tanto é que a emenda PEC 45 dava nome aos bois. Ele falava assim, automóveis novos, não é? Que poluem menos do que o velho, né? Perfeito. Né? Então, mais fumo, cigarro, bebidas alcoólicas, energia elétrica, todo mundo caiu de pau. O que eles fizeram? Produtos e serviços a serem definidos por lei complementar. Então, está aí o projeto de lei complementar 68. Eles definiram em termos, porque eles definiram com códigos. Então, veículos tributários, tem lá 15 códigos, cada código com 18 números, 20, 30, 40, 50, 55. Eu vou lá saber se meu automóvel foi alcançado ou não, entendeu? Você tem que pegar a lista nacional de atividades econômicas para ver se o seu automóvel está dentro daquele código. E outros serviços contra a poluição atmosférica também é tudo codificado. Então não tem nada de transparente. Por que eles não dão nome aos bois? Agora, por força da decisão judicial e por força da Lei Complementar 194, a energia elétrica e comunicação não pode ter tributação elevada. Então, eles excluíram a energia elétrica e comunicação, entendeu? Mas o resto, imposto seletivo só tem um nome. Então, eles estão tributando onde rende mais e é mais fácil, entendeu? Sim. Então, a desculpa para parecer simpático é que nós estamos combatendo o desmatamento, a poluição, protegendo a saúde do brasileiro, entendeu? É como o Delfim Neto, quando estava no Ministério da Fazenda. Ou vocês passam a vender mais cigarro, ou são obrigados a subir a alíquota. Né? Subir a alíquota para preservar a saúde do brasileiro. Entendeu? Eu vou tributar bastante para o brasileiro poupar sua saúde. E doutor, existe um tema que eu acho muito importante que em nenhum momento está sendo falado, que a gente fala da reforma tributária, mas a reforma tributária, ela basicamente ela está atuando ali num regime tributário que é o lucro real. Basicamente é isso, hoje. Hoje ela é totalmente aplicável para os clientes que estão no lucro real, que elas são, né, totalmente ali, é aplicado a lei conforme a tributação do lucro real. Empresas, hoje tem mais de 20 milhões de empresas no Brasil. Boa parte delas estão ou no Simples Nacional ou no lucro presumido, que tem um regime de tributação que já é literalmente simplificado, né? Que foi enxugado muito discutido já há muitos anos atrás, né? O regime do lucro presumido, hoje, ele já presume qual é a lucratividade da empresa e faz a apuração ali do imposto de renda, contribuição social e os demais impostos, né? Que já são na fonte quando a empresa faz o seu faturamento. O que eu entendo é que, nesse primeiro momento, empresas ali ainda que estão no Simples Nacional, os MEIs, ninguém tá olhando para isso ainda, né? Parece que a reforma tributária ainda não chegou ainda a olhar, observar como vai ser as micro e pequenas empresas no Brasil, né? Porque esse tema ainda é muito para as grandes empresas, né? Sim, você tocou num ponto interessante. A maioria das empresas está no lucro presumido. Exato. Que paga bem mais do que o lucro real. Sim. Lucro real, você deduz isso, deduz aquilo, no fim paga pouco. Mas o que o brasileiro quer é segurança. Segurança jurídica. Lucro presumido tal, aplica um percentual tal, ponto. Não vem um fiscal te encher o saco. Entendeu? Exato. Agora, o lucro real sempre tem peninha. Então, o pessoal não gosta. Embora saia mais barato, ele prefere pagar um pouco mais
em troca da segurança que essa reforma tributária não dá. Pelo contrário, não é? É uma insegurança jurídica total. Sim. Para começar, você nem sabe se você tem que pagar ou não. Exato. Entendeu? Porque ele começa no artigo 6 que eu estava falando, 5 incisos. 1, 2, 3. 5. E demais hipóteses previstas na lei complementar. Você tem que ler 5.000 normas para ver se você vai pagar ou não vai pagar. Realmente. Quer dizer, isso não é forma de definir o fato gerador, que em direito tributário é o cerne, é o ponto principal. Eu costumo dizer nas minhas aulas que quem conhece a teoria do fato gerador em seus múltiplos aspectos pode-se dizer com toda certeza, conhece 85% do direito tributário. O resto ele aprende por si próprio. Então, mais importante em direito tributário é o fato gerador. E esse maldito projeto não sabe definir. Quer dizer, é um bando de doentes que não sabe definir quando é que você tem que pagar esse imposto. É proposital, às vezes, deixar assim em aberto. Né? Então, é o tipo do imposto rendoso. Você multa aqui, multa lá, entendeu? Então, é um imposto que, além de render pela sua arrecadação, ele vai render pelas multas que proporciona. Sim. E, doutor Kioshi, eu lembro que o senhor tinha falado a questão do transporte, porque tem uma alíquota para um, uma alíquota para outro, é bagunçado. Porque isso daí eles não seguiram o regimento interno. Então, aqueles bilhões liberados, com prazo certo para aprovar, fez com que atropelasse o regimento. Se você seguir o regimento, tem que ter um momento para emendas. E um outro momento para fazer filtragem das emendas e passar pelo filtro da sistematização. Isso não foi feito. À medida que ia sendo votado, deputados iam oferecendo emendas que iam sendo incorporadas. Essa do transporte, por exemplo, já tinha sido aprovado, a emenda, que tinha uma redução, acho que de 30%. Aprovado. Aí começou a deliberar outros assuntos, aí veio um deputado e fez uma emenda, propondo 60%. Aí o presidente que estava dirigindo a mesa lá falou, irmão, já aprovamos uma de 30%, para não ter que mexer no que foi aprovado. Então, a gente dá a seguinte redação. A alíquota referido no artigo tal, inciso tal, fica sendo de 60%. Em vez de refazer o artigo que já foi aprovado. Então, essas coisas, entendeu? Agora, eu estou verificando que esse projeto 68, o presidente da Câmara distribuiu por setores. O deputado fulano de tal ficou com esse, deputado ciclano de tal ficou com aquilo. Não vai ter sistematização. Então, cada um vai caminhar em direções diferentes. Não vai haver convergência. E geralmente para aquilo que importa para eles, né? E tem um ponto importante que eu vejo nessa reforma tributária, que o consumidor vai ser muito impactado, né, doutor? Porque a alíquota que hoje já é alta no Brasil, né? Ela pode ser ainda mais elevada. Né? Ela pode chegar aí em torno de 27% a 29%. Você tocou num assunto. Como o brasileiro é malandro, ele vai dar um jeito de repassar isso daí para o consumidor. Sem dúvida. Mas pelo sistema, neste ponto, eu confesso que a reforma veio ao encontro do princípio da transparência, porque agora não é mais tributado por dentro, como o ICMS, IPI e o ISS, em que o tributo está dentro do preço. É tributado por fora, aproximando-se do modelo japonês e do modelo norte-americano. Então, o destacado não pertence ao comerciante, pertence ao fisco. Então, você destacou e não pagou, pode dar prisão em flagrante. Exato. Aqui não. O destacado no ICMS não é o ICMS que está dentro do preço. Entendeu? Aquilo é para fins de não cumulatividade, para você creditar e debitar.
Aí tanto faz destacar 18% como 20%, de 30%, 40%, 50%. Porque tanto faz você acreditar 100 e debitar 100, ou acreditar 500 e debitar 500. Entendeu? Sim. Então, aqui vai de encontro ao princípio da transparência. Então, o comerciante não tem como, tecnicamente, repassar o encargo tributário para o consumidor final, que ele paga o preço no qual está livre de tributos. Mas aí, como não poderia deixar de ser, o cara deu uma de mentecapto, entendeu? Botou lá o cashback. O cashback, como se o consumidor estivesse pagando, como paga atualmente no ICMS e no ISS. Claro que o consumidor é que paga. Então, a contribuição social, o PIS/COFINS, quem paga é o consumidor. Mas os pilantras estão entrando com repetição, com juros e correção monetária, como se eles, empresários, tivessem pago. Fomos nós que pagamos. E mandaram para o escanteio o artigo 166 do Código Tributário Nacional, que diz que para repetir o tributo indireto, precisa fazer a prova de que não repassou para o consumidor. Eles aí jogaram debaixo do tapete e estão faturando 300 bilhões de prejuízo que estão dando para a União. Agora, a União paga sorrindo, porque ele mete a faca no bolso do contribuinte no dia seguinte. Agora começou com blusinhas, aquela taxa de seguro do automóvel, entendeu? E estão falando em voltar a acabar com a dedução do capital, juros de capital próprio, estão falando em tributar dividendos em 20%, entendeu? Então a União não tem problema, entendeu? Ele perdeu aquilo e toma lá e toma o dobro, né? Olha, Dr. Quioche, eu vou fazer mais uma pausa porque a gente tem mais um recado para você que está assistindo o podcast do Poder e Negócios. Agora eu quero te falar sobre aprendizado. O IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, é uma empresa que proporciona aos seus clientes cursos, treinamentos e consultorias capazes de transformar e até otimizar os resultados. Nossas soluções são inovadoras e de excelência, baseadas em conhecimento técnico, científico e tecnológico, atendendo na plenitude as expectativas dos nossos alunos. Oferecemos diversos cursos de segurança e em nossa plataforma você encontra cursos a partir de R$ 19,90 com certificado. Os nossos consultores e docentes possuem formação específica nas áreas de atuação, além de larga experiência adquirida ao longo de anos no mercado de trabalho. Em nosso sistema, você tem acesso a uma plataforma personalizada, mais de milhares de conteúdos para treinar e desenvolver os colaboradores da sua empresa. Entre em contato através do e-mail contato@ibragesp.com.br. Com certeza, lhe ofereceremos o melhor atendimento. Apresente-nos os problemas que proporcionaremos as melhores soluções. Agora o meu recado é da RG Joias, uma empresa campineira que tem levado elegância, sofisticação, design através da alta joalheria, eternizando momentos especiais como namoro, noivado, casamento, formatura, aniversários, entre outros. Com atendimento humanizado e personalizado, Rodrigo e Viviane Gaspar buscam levar a sua identidade para a peça, fazendo com que ela tenha um significado e valor únicos para você. Conheça o trabalho incrível da RG Joias. Entre no Instagram, @Rodrigo Gaspar Joias, e fique por dentro de todas as novidades. Quando chega a hora de dizer adeus a quem mais amamos, contar com o apoio de uma empresa que compreende a importância e a delicadeza desse momento faz toda a diferença. A Funerária Flamboyant oferece serviços de qualidade e acolhimento para você e sua família. Oferecemos urnas mortuárias, flores para ornamentação, coroa de flores, translado de até 100 km da matriz, registro de óbito em cartório, remoção do corpo, montagem da sala e muito mais. Na Funerária Flamboyant também realizamos cremação, mais a cerimônia de funeral. Venha nos conhecer e descubra como podemos tornar esse momento de despedida mais tranquilo e significativo. Ligue agora mesmo para 19 3883 1617
ou através do WhatsApp 994287703. Estamos aqui para cuidar de você e sua família, com a dedicação e o respeito que vocês merecem. A gente cuida com carinho. Agora eu quero que você conheça o Princípio, um detergente tecnológico e biodegradável que tem revolucionado o agronegócio. Com 12 anos de atuação no agro, o Princípio traz uma resposta definitiva para os problemas de odores, beneficiando a agricultura e a agroindústria. Nosso detergente é composto por extratos vegetais e biodegradáveis, que não prejudicam o ambiente, nem a sua vida, nem a sua família e também os seus pets. O produto age direto na molécula da gordura, quebrando em bilhões de partículas, dessa forma eliminando o odor e acabando de uma vez por todas com moscas e baratas. A aplicação pode ser feita em pets, bovinos, equinos, aves e suínos, em limpeza geral de casa, caixas de gordura, fossas e tratamento de água. Conheça mais o nosso detergente, que tem revolucionado o agro em nosso país. Acesse agora mesmo o nosso site www.oprincipio.tec.br. Você sabia que neste ano o Hospital Sobrapar Crânio e Face, localizado em Campinas, completa 45 anos de atividade? A unidade é referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes com anomalias crânio-faciais e realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano. Com uma equipe formada por diversos profissionais da saúde, Sobrapar oferece cuidados especializados e busca constantemente por avanços tecnológicos e pesquisas inovadoras. Além disso, o hospital tem investido na modernização de suas instalações e conta com o apoio da sociedade por meio de contribuições para continuar transformando vidas. Conheça as formas de doação em www.sobrapar.org.br. Eu tenho um recado para você da Bonk Profissional, uma empresa de Campinas que oferece soluções para cozinhas profissionais. A Bonk é especialista quando o assunto é projetos, linhas completas de fornos combinados, mobiliário inox, cocção, refrigeração inox na linha branca, câmaras frias, sistemas de exaustão e móveis de madeira. Tudo para que sua cozinha seja profissional e de alta performance. Se o seu objetivo é potencializar o seu bar ou restaurante, temos tudo o que você precisa para tornar o seu sonho em realidade. Fale agora mesmo com o nosso time, solicite um orçamento através do site www.bonkprofissional.com.br ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 9 3219 4000. Venha para a Bonk Profissional. Conheça a PicPlay, uma empresa que transforma os momentos especiais em lembranças inesquecíveis, seja para eventos corporativos, sociais, festas de aniversários ou de casamentos, com totens e cabines de fotos. A garantia é que seus convidados tenham muita diversão. Oferecemos opções personalizadas de molduras e adereços divertidos. Cada foto se torna uma lembrança única e especial. Além disso, temos a plataforma 360 graus, que permite aos convidados capturarem imagens em diversos ângulos, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. E não para por aí. Temos também o Espelho Mágico, uma atração que encanta a todos, e o túnel LED, tão desejado. Na PicPlay sabemos que cada evento é único e merece um serviço excepcional. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender, para atender todas as suas necessidades e garantir que o seu evento seja um sucesso absoluto. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar seus momentos especiais em lembranças inesquecíveis. O nosso Instagram é o @picplay_fotocabine e o telefone é o 19 99138 8620. Voltamos aqui com o podcast do Poder e Negócios. Elton, você estava aqui já em off falando com o Dr. Kioshi a respeito da guerra fiscal, né? Exatamente, porque a gente focou, tem muitos pontos aí de discussão e negativos, né? E aí eu até perguntei pro doutor aqui no off, Thiago, sobre, eu acho que se existe alguma vantagem é essa questão da guerra fiscal que hoje existe, né, entre os estados, que é uma competição gigantesca, né? Principalmente um estado tem uma redução de tributos de ICMS para tentar captar alguma empresa para lá, para poder ter um benefício de trazer a empresa para lá, né?
Então, eu acho que uma das principais vantagens é essa redução da guerra fiscal, certo? E a outra é a simplicidade, né? Eu acho que fica muito mais simples fazer o cálculo do tributo, né? Eu acho que esses dois, eu acho que são principais vantagens, né, da reforma tributária, né, doutor? Elton, eu não vejo por esse aspecto. Aparentemente, sim. Você não pode esquecer que o IBS é dual. Exato. É compartilhado em município e estado. Agora, tributar no destino, com o estado e município, somando as duas alíquotas, eu não sei como é que eles vão fazer isso daí. Segundo, fala que acaba com guerra fiscal. De fato. Mas a guerra fiscal existe em função da vontade política das autoridades envolvidas. Porque a Constituição é de uma clareza lapidar. Isenção ou incentivo fiscal só com intermediação do CONFAS, por convênio. Agora, dá para saber se uma lei é oriundo do convênio ou não. Não precisa contar no dedo lá quantas assinaturas tem. Então, se o Supremo não dá liminar, é porque quer manter essa situação de indefinição. Se ele quiser, ele dá liminar. Então, deu uma isenção. São Paulo deu isenção hoje, amanhã, o Supremo dá na cabeça. E se fizer isso 3, 4, 5 vezes, os governadores param de fazer. Porque não adianta mais. Por que os governadores davam a isenção unilateral? Porque o Supremo levava um tempão para dizer que era inconstitucional e fazia modulação de voto. Muitos anos até, né? Isso. Quem não pagou, não precisa pagar mais. Quem pagou, morre. Entendeu? Então, isenção dada anteriormente fica valendo. Não precisa devolver. Entendeu? Daqui para frente você não pode. Então o governador falou, é um bom negócio isso daqui. Entendeu? Eu até cheguei a escrever, amanhã eles vão inventar um imposto por decreto. Entendeu? Como o Supremo leva 9 anos para dizer que o decreto é inconstitucional, mano, é inconstitucional daqui para frente. Entendeu? Então, isso é um falso negócio. Chega a ser engraçado. Né? Segundo, Brasil, ele veste um santo e desveste outro. Favorece o Estado, o município consumidor, e o Estado produtor, o município produtor fica vendo navios. Isso é muito ruim. Em síntese, pune São Paulo. E premia o Estado da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Sim. Que eles vivem de consumo, eles não estão produzindo. Entendeu? Diferente de São Paulo, por exemplo. Então, São Paulo é o primeiro grande prejudicado. Terceiro, o Brasil, com sua inteligência peculiar, neste caso, não é? Excepcionalmente, tinha encontrado uma saída boa para todo mundo. Fica no meio termo. É a chamada alíquota interestadual de 7% a 12%. Então, para produtos destinados ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sairiam com 7%. Eles podem lá tributar mais 11% lá. Para estados Sul, Sudeste, saía com 12%. Então, eles tributam mais 7%. Você quer ver um critério mais isonômico, mais justo do que isso daí? Como é bom, como ele disse, para fazer a reforma precisa conhecer a realidade brasileira e conhecer, no mínimo, jurisprudência do Supremo. Como não conhece nada, nenhuma nem outra, eles desmancharam as virtudes do sistema e os vícios do sistema continuam. Sim. Entendeu? Por isso que quando eu disse que em 100 palavras eu faço uma reforma perfeita, porque eu conheço a jurisprudência do Supremo. Eu sei onde é que está dando uma encrenca. Entendeu? Mas esses curiosos não sabem. E acabam fazendo. Então destruíram um sistema justo para todos os estados da federação, vestiram um santo e desvestiram outro. Ô, doutor Kiyoshi, e voltando lá que o senhor tinha falado dos prestadores de serviços, no caso de quem faz serviço, quanto pode aumentar o valor de carga tributária para essa pessoa? Em geral, gente, 127%, né? Por aí. Agora, para mim,
que eu sou profissional liberal, eu pago por número de advogados que tem lá, independentemente do faturamento, eu vou sofrer um aumento de cerca de 290%. É muito dinheiro. Agora, eu estou buscando uma viabilidade, se a FEComércio conseguir emplacar essa nosso pleito, aumentar o teto do Simples Nacional. Exato. Hoje está 4 milhões e... 4.800. 4.800. Exato. Temos que limitar, aumentar isso daí, porque senão o jeito seria migrar para o Simples Nacional. Mas no Simples Nacional, você que é contador sabe, setor de serviço tem 3 tabelas, né? Anexo 1, 2, 3 e a 5, que aí entra advogado. A 4 é assim, a 4 entra advogado. Você vê? Olha que absurdo. O indústria e comércio não tem tanta. É muito mais fácil. Então, aqui é proibido crescer. Entendeu? É proibido dar certo. Como o setor de serviço está crescendo, eles estão massacrando. Entendeu? Nós estamos vivendo um clima de tributar antes que acabe. Porque esse sistema, se for implantado, seguramente vai acabar com o país. Vai acabar com o país. Em quanto tempo? Escreva aí que eu estou falando. Em quanto tempo o senhor acha que acabaria com o país? Vai acabar quando acabar os tributos atuais. Mas aí eles vão partir para a violência. Vão partir para a violência porque nós temos um poder único, né? Não tem mais esse negócio de separar poderes, né? Sim. E, doutor Kiyoshi, bom, em função do caminhar disso tudo, qual é a solução? É recorrer para outras maneiras, como, por exemplo, a FEComércio, ir lá e bater e tentar aumentar o teto? Quais são as saídas? Eu acho que tem que despertar a consciência do cidadão, que até hoje está inebriado com aquela propaganda maciça da mídia. Ele está crente que vai simplificar, que vai ser tudo bom. Exato. Não é? Porque eles não têm o trabalho de ler a proposta. Nenhum deles que estão aplaudindo leram a proposta. Eles só ouviram falar que cria o IBS, o Imposto Seletivo e ICBS, substituindo todos os 5 tributos, que para ele é mão na roda, muito bom. Agora, quando ele for ler 7.500 normas, que ele tem que digerir para pagar isso daí, ele vai começar a pensar diferente. Vai achar que o negócio não está bom. Então, aqueles advogados que estavam aplaudindo, hoje, estão até me chamando lá na FEComércio, dia 21, para participar da audiência pública, que diz que, segundo o professor Ives Gander, é para melhorar a regulamentação. Eu começo dizendo que não há como melhorar. Por quê? Por mais que você capriche na regulamentação, você tem que regular um monstro que está aí na 132, entendeu? Se o monstro está aí no 132, para melhorar, você tem que remover esse monstro, entendeu? Que negócio é esse de IBE, comitê gestor? Que eu chamo de touro com cabeça de avestruz, entendeu? Por quê? Esse comitê gestor foi necessário porque os formuladores da reforma inventaram um imposto em que 3 entidades políticas e um órgão federal chamado comitê gestor, que é uma autarquia federal, têm que se revezar no curso da implantação desse imposto. A União cria, mas não fiscaliza nem arrecada e nem fixa a alíquota. Município e Estado fixam a alíquota e fiscalizam, mas não arrecadam. E também não julgam o processo administrativo. O comitê gestor arrecada e distribui e julga o processo administrativo. Então, eu costumo dizer que esse rodízio, esse repasse, os burocratas devem ter se inspirado na tocha olímpica, em que o sujeito vai passando a tocha um por outro, entendeu? Só pode ser isso, entendeu? E olha que um deles tem um corpo atlético, né? Eles ficam lá
sombra e água fresca, nas horas vagas eles ficam malhando nas melhores academias com o dinheirinho sugado, não, extorquido do povo brasileiro. Entendeu? Porque é tudo tão Então, difícil. não existe no mundo um exemplo de imposto que precisa atuar União, Estado, município e comitê gestor. Porque eles não têm noção do que seja competência tributária. Uhum. Competência tributária pressupõe poder de criar imposto, poder de fixar a alíquota, poder de arrecadar e poder de dirimir os conflitos na área administrativa tributária. Esse é o poder tributário. Então, o comitê gestor agrava a inconstitucionalidade porque ele usurpa a função de Estado. Julgar processo administrativo através dos órgãos administrativos tributários é função do município e função do Estado, que eles estão usurpando. E usurpando da pior maneira possível. Entendeu? Quando julga o auto de infração lavrado pela prefeitura ou pelo Estado, o que eles fazem? A composição do comitê gestor tem auditor fiscal do Estado e do município. Quando eles representam em juízo, esse comitê gestor tem representantes da Procuradoria Fiscal do Estado e Procuradoria Fiscal do município. Então, na verdade, são 2 comitês gestores, entendeu? Sim. E que tem que se multiplicar nesse vasto território nacional, porque ele tem atuação no âmbito nacional. Por isso que eles estão gastando 60% da arrecadação do IBS de 2006. Agora, muitos políticos aí, prefeitos, governadores, estão achando muito boa a reforma tributária. É porque esquerleram e sabem o prejuízo que isso pode causar para o próprio Estado e município. Ele não tem visão, ele só enxerga... Olha lá se ele enxerga a ponta do nariz dele, né? Ele não tem visão do futuro. Nós não temos nenhum estatista aqui no Brasil. É lamentável. Onde que está um Juscelino, onde que está um Jânio Quadro? Não conseguem ver um palmo diante do nariz deles. Só quando chegar na hora lá que faltou dinheiro, eu falei, ué, por que está faltando dinheiro? É a época da reforma, entendeu? Agora, eles estão contentes porque o presidente falou que vai dar de comer. Eu falei, bom, se vai de dar mão beijada, tudo bem, eu não tenho que reclamar. Foi o que o Tarcísio fez, eu estava articulando uma frente de resistência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto com o deputado Castelo Branco. E BEDAFT ia patrocinar esse evento. Enquanto eu estou me entendendo lá com os deputados para fazer isso, o Tarcísio chega lá e dá uma declaração na televisão. Estou favorável à reforma em 95%. Eu falei para o secretário da Fazenda, não podemos mais fazer esse seminário. Não vai dar em nada. Não vai dar nada, vamos contra o governador? Não tem sentido. Entendeu? E mexeu. Puxa vida. Agora, eles não sabem que em troca do dinheiro estão perdendo a autonomia. Uhum. Então, o presidente fala, olha, eu vou te dar tanto, só que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Coloca lá o fulano, chefe de gabinete da prefeitura, e põe o fulano na secretaria não sei o quê, entendeu? E assim vai continuando. E Thiago, existe um fator aí que é oculto, que eu estive do lado de cá, né? Trabalhei durante 17 anos em multinacional, de grande porte automotivo, farmacêutico, e o volume de transações, né, fiscais, notas fiscais, apurações é muito complexo. Então, você pegava um departamento fiscal, tinha que ter uma célula de pessoas ali, um supervisor, analistas, estagiários, apenas para fazer apuração fiscal. Então, a gente perdia muitas horas, ou ainda perde, né, para fazer apurações para que nada vá errado, para não ser atuado, principalmente porque está no lucro real. E as empresas, principalmente as grandes empresas, têm departamentos muito grandes de departamento fiscal, de controladoria, para cuidar muito bem disso. Por quê?
porque um erro ali, o fisco já vem, já atua, já coloca ali uma fiscalização em cima, já acha, desculpa, o pelo em ovo, né, em qualquer outra ação da empresa. E, querendo ou não, o custo dessa equipe dentro da empresa hoje, o tempo dela dedicado ali, não é custo, na verdade é despesa, né? Hoje isso vai para dentro da despesa da empresa e isso acaba vindo para nós que somos consumidores, né? Então o produto que a gente compra, o carro, o produto bem de consumo, essa balinha aqui, ó, tem lá uma equipe de fiscal que ficou lá muitas horas do mês, se eu não me engano, 40 horas do mês só para apurar imposto, né? Então isso é algo que o nosso sistema tributário hoje, por ser tão complexo, e a reforma tributária não veio para trazer um benefício nisso, que vai piorar. Então, se hoje as empresas precisam de um departamento para fazer o que é correto, pode ser que isso aumente ainda mais, né? Além de contar com uma auditoria externa para vir e ainda validar se está certo. Por quê? Porque se vier uma multa depois do fisco, a penalidade é muito maior. Sabe quantas horas a empresa gasta para cumprir obrigações tributárias? 1.600 horas por ano. Exatamente. Isso é um dado do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 1.600 horas. É muita coisa. Só para apurar. Só para cuidar da escrituração, apuração do imposto. Isso é um absurdo. Absurdo. E o senhor tem a proposta do senhor que seria, de fato, para simplificar. É não mexer em... Você quer que eu diga? Sim. Você sabe que medida provisória vem da noite para o dia, traz uma instabilidade. Então, proponho um inciso no artigo 62, um inciso só. É proibido medida provisória em matéria tributária. Ponto. Perfeito. Outro. Essa exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, que gerou efeito cascata, agora está excluindo o ISS, está excluindo a própria contribuição social, e não vai parar por aí. PIS/COFINS. Então, eu preconizo enxertar o artigo, parágrafo 8º no artigo 150. É proibido incluir o imposto na base de cálculo, na sua própria base de cálculo, vírgula, bem como na base de cálculo de outros tributos. Uhum. Ponto. Outro que está dando confusão. Arrecadação antecipada com base no fato gerador presumido. Quando fala fato gerador presumido, entenda-se, é base de cálculo presumido, porque sem a base de cálculo presumido, você não pode antecipar a arrecadação. Então, aí, onde está dito, no parágrafo 7º do artigo 150, que é facultado a substituição tributária, nomeando como responsável tributário pelo imposto devido, com base no fato gerador presumido. Onde está dito é facultado, fala é proibido. Pronto. Só. Sim. Outro que está dando confusão. PIS/COFINS não cumulativo. Uhum. Você nem sabe o que é insumo. Ninguém quer definir o que é insumo. Ou o fiscal que vai definindo. Olha, aqui, isso daqui não é insumo. Então, uma multinha aqui. Entendeu? É sempre assim. É bem isso. Então, eu estou dizendo, fica proibido a tributação não cumulativa. Em sendo cumulativa, não cumulativa, tem que adotar a mesma sistemática da não cumulatividade do ICMS, que todo mundo sabe. Crédito pela entrada e débito pela saída. E não como no PIS/COFINS não cumulativo, que é no item. Que eles venderam a imagem de bondade. Olha, vocês estão sendo judiados com PIS/COFINS cumulativo, que cascateia em cima da sua cabeça. Vamos livrar vocês desse mal. Nós vamos fazer não cumulativo. 7,6. No primeiro mês bateu o recorde de arrecadação. Mas você acha que isso é bom para o contribuinte? No tempo do antigo IVC, que vocês não são desse tempo, eu sou, era cumulativo o imposto sobre venda e consignação. Dava 18% até o consumidor final. Da fonte para o atacadista, 6%. Atacadista para o varejista, 12%. Varejista para o consumidor, 18%. O ICMS não cumulativo já começa com 18%. É uma coisa toda. Agora, é uma falácia, né? Você fala que
tirou o cumulativo, ou ficou não cumulativo, então melhorou. Ficou bom para mim. Né? Doutor Quioche, deixa eu lhe perguntar, o senhor gosta de café? Gosto, sim. Tem um presente pro senhor aqui, olha. Do Café Canecão, que é uma indústria campineira há 62 anos aqui em Campinas. Olha só, tem cafés especiais, café em cápsulas, o Café Canecão que é presente aqui, tá no bairro de São Bernardo, aqui em Campinas. Doutor Quioche, é uma indústria campineira que perfuma todo o bairro. Eles estão lá fazendo café. Ele não é da Tozan? Não. Tem a fazenda Tozan aqui. Eles estão mantendo aquelas casas onde os imigrantes viviam. É semelhante à senzala de bairro. Está mantido lá. Olha, que legal. Café Canecão é uma indústria campineira, eles compram café e eles fazem um processo de seleção na hora que chega o grão, eles apuram para ver se o grão ele tem qualidade ou não, para levar o melhor produto para o consumidor. Tomo no mínimo 4 cafés por dia. No mínimo. Muito bom. Doutor Quioche, quero demais agradecer a participação do senhor aqui no podcast Poder Negócio. Sempre nos enriquece muito ouvir os seus comentários, ouvir tudo que o senhor tem a falar a respeito, principalmente agora, da reforma tributária, mas sobre tantos outros assuntos que o senhor sempre traz para a gente, né? Eu que agradeço, Tiago. E também agradeço a participação do Elton, né, que foi bastante positiva, né, a sua intervenção. E ficamos para outra oportunidade discutirmos qualquer outro assunto. Perfeito. Muito obrigado, Elton, também pela participação aqui no podcast do Poder Negócio. Você que já nos acompanha na Tati Record, continue ligados no podcast do Poder Negócio. Aliás, te convido a curtir se inscrever também no canal no YouTube do Poder e Negócio, ficar por dentro dessas entrevistas, de todos os conteúdos que a gente produz na TV e também no YouTube. E agora eu quero te convidar a conhecer a Biconte Contabilidade Digital. Elton Horvat está por aqui para falar um pouco desse verdadeiro hub de negócios. São empresas para resolver várias dores, várias necessidades por aí, não é, Elton? Com certeza, Thiago. É solucionar tudo que o empresário precisa, desde o momento que ele tem lá o plano de negócio, para estruturar ali a ideia dele, né, de começar a empreender. E tudo de maneira digital. 100%. 100%, quando a gente fala digital, é tirar um pouco do preconceito, né, do digital, mas é tirar as burocracias de papel, de e-mail, daquela comunicação travada. Então a gente facilita isso através da tecnologia, de automações, de aplicativos, né, para facilitar aí a comunicação entre o contador e o cliente. Agora, existem muitos MEIs, e os MEIs às vezes enfrentam dificuldades, problemas, mas você tem uma solução exclusiva para quem é MEI também. Exatamente. A Mr. MEI, ela surge, né, para a gente fazer com que o MEI ele comece ali o empreendedorismo, né, através ali de uma obtenção de um CNPJ como microempreendedor individual, e a gente facilita esse processo, né, escolhendo para ele ali o código de atuação correto, a abertura para o MEI 100% gratuita, não? Então a gente já faz essa abertura para ele 100% gratuita, fazendo com que ele, né, comece no negócio de forma correta, né? A gente dá as dicas ali de como ele atuar no mercado, né? E dá os próximos passos, né? Porque o MEI às vezes ele não sabe, né, que a partir do momento que ele se formaliza como MEI, ele tem agora as obrigações de fazer o recolhimento ali do seu imposto, né? De ter que emitir nota quando ele presta serviço para empresas, né? De ter que emitir nota quando ele vende em algum marketplace, como o Mercado Livre e qualquer outro, né? Hoje ele exige a emissão da nota fiscal e a gente dá esses primeiros passos para o MEI para que ele não tenha nenhuma dificuldade no futuro. Para contratar o seu serviço, como faz? www.biconte.com.br ou mrmei.com.br e as nossas redes sociais, Biconte ou Mr. MEI. Com certeza um time todo preparado. Com certeza. Para atender as soluções. E lógico, né? A gente, para abastecer esse grupo, né, tem a Bify Hub, que a gente facilita também na obtenção de domicílio fiscal,
registro de marcas e patentes, a parte de certificado digital. O certificado digital é um facilitador, Thiago, para que o MEI não precise, até na abertura, né, de um CNPJ ou de uma empresa, não precise ter que imprimir documentos para levar na junta comercial. Então a gente facilita a assinatura eletrônica de qualquer documento, né, para um empreendedor. Então, certificado digital, emissão de notas fiscais, aplicativo para a gestão da empresa, né? Então, tudo isso a gente facilita através da BeFi Hub, que é a nossa empresa aí que fecha, né, a engrenagem para a gente poder dar todo o suporte necessário para qualquer empreendedor.